Bem, buenas tardes a cada um de vocês. Estamos contentos e agradecidos por um novo dia que Deus te deu a ti e deu a mim. E esta oportunidade linda de poder reunir-nos acá com plena liberdade religiosa para estudar um capítulo mais do livro de Apocalipse. Amém? Assim que vamos inclinar nossos rostros e vamos suplicar a presença do Espírito de Deus para que abra nosso entendimento e nos ajude a compreender o mensagem. Oramos. Santo Deus, soberano Senhor de los cielos e de la tierra, em esse momento elevamos nossas orações a seu santuário celestial, com a plena segurança de que Cristo Jesus intercede por nós e rogamos ao Padre, através de Jesus, que envie tu Santo Espírito a esta igreja, que tu Santo Espírito, Senhor, pueda hablar a nossos corações em esta noite. Em el nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, nós, em el tema de hoje, vamos estudar Apocalipse, capítulo 6. Também lhe damos a cordial bem-vinda a los hermanos, los amigos que nos acompanham através das redes sociais. Esperamos que esse mensagem também possa chegar diretamente a tu coração e que assim o Senhor seja o primeiro em tu vida. Sim? Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 6. Sim? Então, se anunciou, o tema de hoje era sobre os 4 jinetes, certo? Sin embargo, os 4 jinetes estão dentro de los 7 sellos. Assim que cambiou o título, sim, pero igual vamos en esta noite conhecer respeito a los 4 jinetes e los 7 sellos em geral. Sim? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em el livro de Apocalipse, em el capítulo 6. Então, nós vimos o dia de ayer sobre o trono de Deus. O pastor estuvo falando sobre Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E aí vimos que Juan, em sua visão, ele contempla, certo? A Deus Padre e um livro que estava em sua mão. E a pergunta era, quem era digno de abrir este livro? Sim? Então, o ángel poderoso disse que não havia nenhum digno em el cielo, em la tierra, nem bajo las águas. E Juan se angustiou, llorava por isso. Pero de pronto, um dos seres viventes dijo que o cordeiro que havia sido imolado era digno de abrir o livro com seus sellos. Então, vamos dar seguimento à abertura de los sellos el dia de hoje. Sabemos então que são 7 sellos, sim, os que estavam em este livro. E esses sellos, eles têm significados distintos. Eles são abertos em momentos distintos, um depois do outro e de forma sucessiva, mas não são instantâneos. Simbolizando também, os sellos estão diretamente relacionados com os eventos que passaria a Igreja do Senhor, desde sua ascensão ao cielo e por 1500 anos posteriores. Nós vemos acá, a modo de introdução, que os sellos se basam então em la visão de las 7 igrejas. Está diretamente relacionado, sim, os sellos com as 7 igrejas. Además, apresentam uma visão panorâmica de los eventos que vai passar a igreja a lo largo de los siglos. Isso quer demonstrar os sellos, o que vai suceder com a igreja. A maior diferença então é que o sexto sello ele abarca a sexta e a sétima igreja juntos. Sim? Tengamos em conta esse evento. As 7 igrejas não incluem um quadro do regresso de Jesus, sin embargo, os 7 sellos sim lo aclaram. E isso vamos a ver. A descrição, então, de la abertura de los 7 sellos é similar ao sermão de Mateus capítulo 24. Aí há um sermão profético que os discípulos se acercam a Jesus e fazem a pergunta: ¿cuáles são as señales e quando sucederão estas coisas? As señales del fim del mundo. Mateus capítulo 24. Então, depois que estudemos hoje os 7 sellos em sua casa, você pode abrir sua Bíblia e ler e fazer a comparação. A ver se há coincidência entre Mateus capítulo 24 e os 7 sellos.
os dois capítulos estão llenos da mesma ideia, tanto o capítulo 6 do Apocalipse como Mateus 24. Sim? Habla de guerras, de rumores de guerras, habla de conflictos, hambre, pestes, terremotos, persecuções, martírios, señales do sol, en la luna e en las estrellas. Há uma completa harmonia entre Apocalipse 6 e Mateus capítulo 24. Sim? Por isso, o significado da interpretação dos 7 sellos nos queda mais fácil compreendê-los. As 7 igrejas lutam, sim, em seu desenvolvimento espiritual. Os 7 sellos, eles demonstram de maneira clara o conflito espiritual que há entre a igreja do Senhor e as forças de las tinieblas. Há um conflito espiritual. E é isso que Juan trata de esclarecer acá. Sim, uma batalha espiritual. Tomemos em conta, então, que existe um princípio fundamental de repetição em o livro de Apocalipse. Sim? Não são sucessivos, mas sim são repetitivas, é dizer, que volvem cobrindo os mesmos períodos de tempo. De assim, os 7 sellos, por exemplo, como as 7 trombetas, os que vamos tratar o dia jueves, pertencem ao mesmo período de tempo de las 7 igrejas. Sim? Então, se tenha em mente, os 7 sellos, as 7 trompetas, estão relacionadas às 7 igrejas. Sim? Os 7 sellos, as 7 trompetas, estão relacionadas aos eventos das 7 igrejas. É o que passaria com a igreja cristiana a lo largo dos siglos. Sim? Muito bem. Então, que representam esses 4 jinetes do Apocalipse? Sim? Eu sei que agora entramos em terra de curiosidade, de adrenalina, verdade? Porque falar de caballos, depois de bestias, tudo o que vamos a ver acá, pero este significado, este simbolismo, há uma enseñanza por detrás. Então, a primeira pergunta é: que significa os caballos, os jinetes? Pero há referências em el Antigo Testamento, tanto o livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 8, como o livro de Reis também, quando Eliseu ora ao Senhor, diz: Senhor, abre os olhos de mi servo, para ver que mais são os que estão com nós outros que os que estão contra eles, contra o exército de Samaria. Então, Giese mira e vê os montes rodeados de caballo de fogo. É dizer, que os caballos representam mensageiros de Deus, listos para a batalha. Então, os 4 caballos, os 4 jinetes aqui em Apocalipse, com colores distintos, são 4 mensagens distintos para as 4 primeiras igrejas do Apocalipse. Esses são os 4 jinetes. Sim? O color deles são diferentes colores. O primeiro apresenta, então, a igreja que apresentava a doutrina pura, a igreja apostólica, essa igreja que vivia os princípios que estavam frescos, que receberam do Senhor Jesus. Tinham a doutrina perfeita, a doutrina sem manchas, sem sombras. Sim? Então, essa pureza representa o primeiro caballo, o primeiro jinete, que é de color branco. O branco é um sinônimo de la pureza. ¿Está bem? Depois entrou em cena, então, a persecução e o martírio para a igreja cristiana, que era simbolizado por o jinete rojo, a sangre, sim, derramamento de sangre. Então, o color rojo. Vino também, logo, a necessidade e lamento, o color negro. É a terceira etapa que a igreja sofreria. E, finalmente, vino a morte, representada por el caballo e o jinete amarillo. Foi o período, então, onde houve mais martírios de los cristianos. E já vamos entrar em detalhes respeito a isso, meus amigos. Então, é dizer, os 4 jinetes com diferentes colores representam, então, 4 tempos, 4 períodos oscuros que passaria a igreja do Senhor, representando assim essa batalha, essa luta espiritual entre a apostasia, entre a verdade e o erro. Isso representa os 4 jinetes do Apocalipse, está bem? Há uma batalha espiritual em los diferentes períodos da igreja cristiana. Então, o primeiro deles se nos apresenta, leamos nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E diz assim:
Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir com voz de trueno, vem. É dizer que cada ser viviente dava uma ordem para que um de los jinetes entrara em ação. Tengamos em conta isso. Sim? 4 seres viventes, 4 jinetes. Quando el ser vivente dizia Juan, vem, então se mostrava o que ia suceder. É dizer que um de los seres viventes dava a ordem para que os jinetes entraram em ação. E aí começavam os eventos na história da igreja cristiana na terra. Estamos entendendo? Sim? Bem, leamos versículo 2, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Diz assim: Miré e vi a um caballo blanco, su jinete tinha um arco, e lhe foi dada uma corona, e saiu vencedor para seguir vencendo. Então, isso representa, aqui temos, representa o primeiro período da igreja cristiana, del ano 31 hasta el ano 100. Sim, a igreja apostólica, doutrina pura, doutrina sem mancha, eles permaneciam firmes em la enseñanza de Jesus, sem mescla com o error. Então, essa pureza, que representa o arco? O arco representa um símbolo de batalha. A igreja nunca teve momentos fáceis. Sempre a igreja de Cristo acá na terra foi atacada por as forças de las tinieblas. Sempre. Então, a corona também é signo de vitória. Ou seja, que essa igreja, por isso que representa a igreja de Éfeso, eles recebem um elogio da parte do Senhor, porque essa igreja, em el princípio, estava pura com a doutrina, sem mancha. Se estima que na cidade de Roma, hasta el año, sim, hasta el año 100 aproximadamente, quizás um pouco antes, havia cerca de 5 milhões, sim, mais de 5.000 cristianos. Pero dada a perseguição que houve contra essa igreja, a igreja teve o quê? Esparcir-se, isso diz o livro de Hechos de los Apóstoles, bajo a perseguição. Saíram de las fronteiras de Roma. Aqui diz que esse jinete saiu vencendo e para vencer. Ou seja, que o cristianismo, mientras mais se perseguia, mais crescia. Representava o primeiro período da igreja. Sim, aí está a cita, Apocalipse 2:6. Sin embargo, esta igreja também, ela tinha ataques. Era uma batalha, era um conflito. E aqui recordem que o apóstolo Pablo lhe dá uma advertência a los obispos da cidade de Éfeso. Sim? Ele os reúne e diz: velade por vosotros e por el rebanho, porque de entre vosotros mesmos apareceriam quem? Lobos rapazes que não perdonariam el rebanho. O apóstolo Pablo em seus dias estava advertindo a essa igreja que todavia estava pura, de que de entre eles surgiriam lobos rapazes, e que ensinariam coisas perversas e arrastariam alguns dos discípulos em pós de eles. Pablo estava advertindo o que ia suceder com a igreja. Eles tinham um selo tremendo, um cuidado pastoral único. O apóstolo Pedro, o apóstolo Juan, de hecho, se você vê 1 Juan capítulo 4, versículo 1, Juan diz: não recibáis a qualquer, provad os espíritos, para ver se são de Deus. E na segunda epístola a Juan, capítulo 1, versículo 10, Juan diz que se alguém viene a verlos e não tem essa doutrina, é dizer, a doutrina de Cristo, não lo recibas em sua casa, nem lhe deis a bem-vinda. 1 Juan capítulo 1, versículo 10. Era um cuidado pastoral porque as ameaças estavam às portas de uma igreja que era pura e sabia o que ia suceder. Então, o cuidado pastoral estava pendente de los apóstolos. Tinha em conta as advertências porque era uma igreja pura todavia. Então, surgiriam lobos rapazes em um rebanho. De aí, então, aún com as lutas, com todas as dificuldades que tinha a igreja, se vê uma igreja pura, combatendo com êxito uma batalha espiritual contra as forças de las tinieblas. Pero aún assim, a igreja, a primeira igreja, se mantém perfeita a los ojos de Deus. Salió vencendo e para vencer. Então, isso representa o primeiro jinete do Apocalipse. ¿Estamos claros? A pureza. Pero se leemos o versículo 3 do capítulo 6 do Apocalipse, há um segundo jinete que entra em cena agora. Diz assim o versículo 3.
Dice, quando abriu o segundo sello, oí o segundo ser viviente que dijo, ven. Aqui há outro ser viviente, há outro jinete que entra em ação. ¿Sí? Además dice, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante y su jinete le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces ese jinete era distinto, completamente distinto del primeiro jinete, ¿sí? En su color y en su accionar. Ahí tenemos el color rojo, ¿sí? Que representava que coisa? Martírio, a morte. Em esse período se permitiu que se matasse uns a outros. Esse é o período que vai do ano 100, sim, quando morreu o apóstolo Juan, do ano 100 hasta o ano 313, sim, hasta o edicto de Milán. Se levantou então uma grande perseguição contra a igreja. Foi o período então que corresponde à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor dá uma advertência a essa igreja, diz, Satanás vai echar manos de alguns de vocês e os meterá em las cárceles. Assim que não tenham medo de lo que vão padecer. Sé fiel hasta la muerte e eu te daré la corona de la vida. Esta foi a promessa para esta igreja, porque em esse período as forças de las tinieblas se iam levantar contra a igreja do Senhor. Haveriam mortes, haveriam perseguições. Era um período agora já não tão sencillo. Era um período ademais que alguns, por essa perseguição, começaram a aceitar outras ensinanças. Esse jinete representa muito bem o Império Romano, sim? Diocleciano, Constantino e todos os demais que perseguiram a igreja do Senhor. Essa perseguição de los 10 dias, em realidade, são proféticas. Foram 10 anos de intensa perseguição. Hasta que Constantino, então, elabora sua genial estratégia. Se não pode vencê-los, me unirei a eles. Constantino, então, passa a igreja cristiana. Pero tinha uma segunda intenção. O cristianismo havia vencido a Roma, pero agora Roma estava vencendo o cristianismo. Uma estratégia muito bem desenhada de parte de las tinieblas. Então, Constantino hizo cessar a perseguição, pero introdujo outras doutrinas que alejariam ao povo de la pureza de Deus. O segundo jinete recebe a ordem, como diz o Apocalipse, versículo 4, diz, de quitar la paz de la tierra e de impulsar a los hombres a matar-se entre si. É impressionante essa descrição, verdade? Pero disse também, recebe uma grande espada. Esse conjunto de informação indicam depois da era da pureza do cristianismo, do primeiro século, haviam passado o amor, a paz e se retirariam da igreja e eram reemplaçados então por um espírito de controvérsia, instigando a los cristianos a destruir-se los unos a los outros. É impressionante quando entendemos a igreja primitiva, amor, paz, selo, pureza. Depois de isto, meus irmãos, esse segundo jinete entra em ação. As coisas cambiam. Já não há o amor, já não está a pureza, já não está a paz. Então, esse jinete demonstra todo esse cenário de oscuridade que foi para a igreja em estes dias, do ano 100 hasta o ano 313. Hablamos então do versículo, capítulo 6 e o versículo 5. Há um terceiro jinete que entra em ação. Aqui se descreve um terceiro jinete. Leamos juntos, versículo 5 diz: quando o cordeiro abriu o terceiro sello, oí o terceiro ser viviente. ¿Viste? Outro ser viviente agora para o terceiro jinete. Dice, outro ser viviente que dijo, ven, miré y vi a un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Versículo 6. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, pero não dañéis el vino ni el aceite.
¿Qué significan estas cosas, verdad? Veamos entonces, el caballo negro, entonces, el color negro, el profeta Isaías, cuando estaba hablando sobre la apostasía de Israel, nos da a entender esse cenário que os céus se haviam postos negro, oscuro, color de silício, representando então a apostasia do povo de Deus. E justamente o que passa agora em esse período da igreja. O cristianismo chega a ser a religião do Estado. O imperador Constantino assim lo decretou, que o cristianismo, sim, agora era a religião do Estado. Quis fazer a harmonia entre paganos e cristianos, para que não houvesse controvérsia, une os dois pueblos distintos, as duas enseñanças, las mezcla. E agora temos aí um cristianismo mesclado com apostasia, com impurezas, com outras doutrinas paganas. Isso representava o caballo negro, o terceiro jinete. Sim? Então, esse foi um período oscuro para a igreja, onde se introduziram teologias e doutrinas paganas para harmonizar as coisas. Agora é interessante a leitura do versículo 6, porque menciona uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. O denário, meus queridos amigos, era o salário de um dia de trabalho para o trabalhador. Depois de uma jornada de trabalho, eles pagavam um denário. Sim? Pero notemos então aqui aí essa aclaração que se nos entrega, que diz uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. É dizer que levava em la balança esse jinete? Levava alimentos. O trigo e a cevada. Esses dois alimentos iam em la balança do jinete, o trigo e a cevada, pero eram medidas distintas, eram alimentos distintos, não eram iguais. O que significa isso para nós outros? O trigo é símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus e do povo de Deus. A cevada se parece ao trigo, pero é um alimento, sim, um pouco mais inferior que o trigo. A cevada é a doutrina aparentemente buena, pero falsa. Existia em abundância. Note que são 3 medidas de cevada por um denário e solamente uma medida de trigo para um denário. São proporções distintas. É dizer, que havia mais falsidade, mais falsas doutrinas que ensinar e pouca verdade. Isso está representando essas medidas em essa balança. O trigo em escassez, pero a cevada mais em abundância. De hecho, uma clara distinção em el Império Romano, quem comia trigo eram os nobres. A realeza comia trigo e os pobres comiam cevada. Não lhes alcançava para comprar tanto trigo. Sim? Por isso que em los tempos normais de bonança, com um denário se comprava hasta 24 medidas de cevada, pero em tempos de escassez, solamente 3 medidas. Então, em esse período, a igreja afronta essa mescla de doutrina, a verdade com o erro juntos. Eram oferecidos à gente, pero havia uma escassez da verdade pura. Havia, pero era escassa. Pero o que abundava era a verdade com o erro, a mescla do cristianismo com o paganismo mesclado. E hasta o dia de hoje, essa doutrina sigue em el meio cristiano, mis hermanos. Há uma segunda aplicação que o mesmo Juan então está dizendo para nós outros, o versículo 6, que diz: pero não dañéis el aceite ni el vino. Que representava o aceite? El Espírito Santo. E el vino, la sangre de Cristo Jesús. É dizer, que aún em tempo de tinieblas, o Espírito Santo seguia afirmando-se em la verdade aqueles hijos de Deus, e que a sangre de Cristo seguia justificando aqueles fieles. É dizer, então, meus amigos, que apesar do erro, o Senhor mantinha uma igreja, um restante puro aí. Abundava as doutrinas mescladas, pero a verdade era muito escassa. Pero sim, poderia encontrar. E isso mais tarde, a reforma teve que afrontar essas falsas doutrinas. Quando Deus levanta o Lucero como John Wycliffe, posteriormente Martin Lutero e assim sucessivamente, eles tiveram que fazer frente a essa mescla de paganismo com cristianismo. O quarto jinete, leemos aqui Apocalipse capítulo 6 e o versículo
7. Dice, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que dijo, ven. Miré y vi a un caballo amarillo, y su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste, y con las bestias de la tierra. ¿Qué pasó en ese periodo, en estos años, con la iglesia cristiana? Según la descripción que nos da Juan, ese caballo amarillo, nosotros pensamos, ¿por qué amarillo? Ya entendemos por qué blanco, ya entendemos por qué rojo, ya entendemos por qué negro. ¿Por qué amarillo? ¿Quieren saber por qué amarillo? ¿Sí? El libro de Malaquías menciona que Cristo es el sol de justicia. ¿Sí? Cuando los rayos del sol no pueden alcanzar a una planta, ¿de qué color se pone la planta? ¿Cierto? Empieza a palidecerse, ¿sí? Y lentamente van muriendo. Ese color amarillo es porque la iglesia, en ese periodo de tiempo, estaba con escasez de Jesús. Había abandonado la verdadera comunión con Jesús. Estaba pálida, estaba apagada, estaba a punto de morir, y de hecho varios murieron. Por eso el color amarillo, porque el sol de justicia no pudo alumbrarlas, no pudo fortalecerlas. Entonces, durante la Edad Media apareció la espada del error, que era contraria a la espada del Espíritu. Uno enseñaba una cosa y el otro enseñaba la otra, totalmente distinta. Eran dos espadas en conflicto acá. Y se dio el poder para matar a muchos de los hijos de Dios. Continuaba el hambre por la verdad. Esta hambre condujo a la muerte espiritual, que corresponde a ese periodo de la iglesia de Tiatira, que va del año 538 hasta el año 1517. Ese fue un periodo trágico para la iglesia. La iglesia cristiana, habiéndose alejado de la fe apostólica, y le fue prácticamente imposible recibir los rayos de sol de la justicia de Cristo Jesús. En ese periodo se decía que el hombre era justificado, ¿por qué? Por sus obras, que se podía pagar por los perdón de sus pecados, que podía a través de un certificado de indulgencia, se podría lograr el perdón de los pecados cometidos y de aquellos que todavía se iban a cometer. Se podrían pagar por el perdón de aquellos que ya murieron y ellos serían perdonados. La justicia de Cristo fue puesta a un lado. La iglesia cristiana tuvo que afrontar esa dura realidad. Pero Dios levantó hombres que no temieron la muerte. Y así, a pesar de que muchos de ellos tuvieron que sellar su testimonio con su propia sangre, otros siguieron predicando la verdadera justificación por la fe. Y hasta el día de hoy, esa doctrina de la justificación por la fe es predicada, mis hermanos. A pesar de que entonces la iglesia sufre ese daño, Dios, en su infinita misericordia, envía luz a su pueblo para que pueda entender el ministerio de Cristo en favor del hombre en un santuario celestial. Amén. Hay entonces ahora un quinto sello. Vamos al versículo número 9. Hay un quinto sello. ¿Sí? Son 7. Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Dice, cuando Él, ¿sí? Aquí ya se terminaron la labor de los 4 seres vivientes, ¿sí? Pero el Cordero, Jesús, sigue abriendo los sellos. Nos faltan 3 sellos por abrir. Versículo 9, dice la palabra, cuando Él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. ¿Por qué murieron entonces? Porque fueron fieles à palavra do Senhor. E por isso se lhes condenaram a las hogueiras. Alguns foram mortos a espada, outros foram mortos a palos.
Y todas las maquinarias de la Inquisición, mis hermanos, que nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que significan estas cosas. Lo que fue la noche de San Bartolomé, ¿sí? La noche del 23 al 24 de agosto, quando os hugonotes, que eram os protestantes franceses, invadiram suas casas de forma sorpresiva, los arrastravam como fuera afuera de las calles, los matavam a espada, a palos, a hogueiras. Essa massacre em Paris durou 7 noites, pero nas províncias de França durou 2 meses. Uma massacre intensa. Então, quando Juan está dizendo que ele vê a alma dos que foram decapitados por a palavra de Deus, está vendo esse grupo seleto que foi morto por o testemunho de Jesus, por esse grupo de crentes que, apesar da ameaça de morte, não negaram a Jesus. Então, o apóstolo Juan aqui, ele já echa um vistazo sobre o santuário. O quinto sello vai diretamente ao santuário. Quando o pecador chegava cá com sua ofrenda, ele sacrificava, ponia ambas mãos sobre a cabeça do animal. Depois de orar, confessava seus pecados simbolicamente eram transferidos para o animal. E em seguida, ele mesmo degolhava esse animal e a sangue caía acá, ao redor do altar de sacrifício. Por isso que Juan está mirando aqui em o cielo. Está mirando onde? As almas dos decapitados que estão aí em el altar de sacrifício. El Juan acá, mis hermanos, não está falando de que há vida depois da morte. Não é este o ênfase que Juan está dando. Que há almas que estão sofrendo em mais allá. Isso não é a doutrina que Juan quer ensinar acá. Então, miremos o versículo 10. E diz assim: E clamavam a gran voz: Hasta quando, Senhor, santo e verdadeiro, não juzga e não venga nossa sangre sobre os que moram sobre a terra? Havia um clamor de parte de eles, porque foram sangre inocentes que foram derramadas. Então, nós perguntamos, e eles mesmos perguntaram: hasta quando? Essa foi a pergunta que esses santos estão fazendo acá. Vários deles, miles deles foram queimados, foram mortos de diferentes formas. Em toda a Europa houve uma perseguição intensa. Alguns saíram de um país e iam hacia outro. De Espanha hacia a Itália, hacia a França, sim, hacia a Holanda, hacia a Escandinávia, iam buscando refúgio. Pero não todos, mis hermanos. Vários deles tiveram que bajar ao descanso. Então, se eles fazem essa pergunta: ¿hasta quando? Pero miremos o que diz o versículo 11 de Apocalipse capítulo 6. Diz assim: Entonces lhe dijeron a cada uno, lhe deram a cada uno vestimentas blancas, e se lhes dijo que descansara um pouco mais de tempo, hasta que se completaram sus consiervos e sus hermanos, que também habrían de ser muertos como ellos. Ou seja, que o Senhor não faz justiça imediatamente por esses inocentes que han muerto. O Senhor todavia não ha completado os números de los mártires, por isso não lo actúa. Pero esse clamor estava pendiente. ¿Hasta quando, Senhor? Eu creio que para um hijo de Deus não há nada que afecte mais ou que haga tambalear a fé de uno que as injusticias. E estes, então, Juan tem a visão e diz: ¿hasta quando? Haz essa pergunta. Não vengarás nossa sangre. Nós morremos inocentemente. Pero ele disse: todavia não se ha cumprido o número dos que hão de morir. Todavia falta. É dizer que Deus não havia olvidado o que havia passado com eles, pero sua justiça estava señalada em um tempo que ele havia determinado. Apesar do clamor dos mártires, não havia uma resposta imediata para eles de justiça, pero Deus haria justiça. Deus haria primeiro que em sua presciência que se cumpriera o número de los mártires, pero o Senhor não havia olvidado-se de eles. Alguns han citado este passagem para apoiar a ideia de vida depois da morte, e este não é o ênfase que o apóstolo Juan está haciendo, mis hermanos. Miremos acá essa cita que dijo esse ministro, esse teólogo bautista. Dijo o seguinte: el hecho de que Juan viu a las almas de los mártires bajo el altar não tem nada que ver com o estado de los muertos e de la situação en el estado intermedio. Não existe estado intermedio.
esta visión es meramente una manera de describir el hecho que han sido martirizados en nombre de Dios. Esto es lo que el apóstolo Juan está graficando para nosotros. Aqueles que han muerto por el testemunho de Jesús y que via o lamento de ellos. El quinto sello, entonces, corresponde a la iglesia de Sardes, que va del año 1517 hasta el año 1555. 1755, muchas gracias. ¿Está bien? Esse, entonces, foi o período que correspondió al quinto sello. Tenemos el sexto sello. ¿Sí? Apocalipse capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Esta es la parte, digamos, tremenda, emocionante. Miren conmigo, mis hermanos, versículo 12. El sexto sello, hay un gran terremoto. Dice así: miré, cuando él abrió el sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, y la luna se volvió toda roja como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y miren cómo termina el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedarse de pie? Y mañana vamos a ver quién podrá quedarse de pie. Pero hay una serie de eventos, hay acontecimientos acá en la naturaleza que representarían la abertura del sexto sello. ¿Sí? Trata entonces de eventos que estão relacionados com a segunda venida. Esses eventos estão descritos em Mateus capítulo 24. ¿Sí? Vai de lá, seguido por um parênteses do capítulo 7 que vamos estudar el día de mañana. Cubre o período de la sexta e la séptima igreja. Temos que tomar em consideração que do versículo 12 e 13 são eventos que já passaram. E do capítulo 14 ao 17 são eventos futuro. ¿Sí? Porque todavía el cielo no se ha enrollado como un pergamino. ¿Sí? Todavía las islas no se movieron de un lado para otro. Son eventos futuros. ¿Sí? Aquí tenemos entonces un cuadro típico de ese evento apocalíptico que también el Señor Jesús lo describió. La luna se convierte como sangre. ¿Sí? Tenemos acá todos estes eventos, nós encontramos em um sermão escatológico descrito por Jesus em Mateus 24. O terremoto, sim, o oscurecimento do sol, a luna em sangue e a caída das estrelas. Por exemplo, o grande terremoto de Lisboa. Acá em Chile sim que são expertos para terremoto, verdade? Os de 1960 em Valdívia, verdade? Que foi de maior magnitude suportado por esse país. Pero esse terremoto de Lisboa, não há nenhum outro hasta o momento que se pode comparar com ele. O terremoto de Lisboa, segundo os expertos, hoje se consideraria grado 9. ¿Sí? Grado 9. O tema é que esse terremoto, sim, que ocorreu el 1 de novembro do ano 1755, ocorreu a las 9:30 de la mañana e durou 10 minutos. Grado 9, 10 minutos. ¿Qué es lo que pode quedar de pie? Essa foi a grande diferença. Em solamente 10 minutos, a cidade de Lisboa foram destruídos. Há historiadores que relatam um número entre 60 a 100 mil mortos com esse terremoto. O epicentro
ocurriu a no más de 300 kilómetros de la costa de la ciudad de Lisboa. Entonces podemos ver que los tsunamis llegaron aquí arrastrando todo lo que tenía. Hay historiadores que comentan que las personas corrían para las iglesias para buscar refugio con sus líderes religiosos. Las iglesias fueron derribadas, las casas, todo destrozado. El mayor terremoto figurado hasta el día de hoy fue ese gran terremoto. Se abre el sexto sello, un gran terremoto. La palabra se cumple literalmente. Es más, dice acá entonces el día oscuro, que también se menciona acá y en Mateo 24. El día 19 de mayo del año 1780, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, hay relatos de historiadores que el día amaneció así, clarito, y todos salieron a hacer sus labores normal. El granjero salió a cuidar sus animales, su huerta, etc. Pero a las 9 de la mañana hubo un cambio tremendo. Las gallinas volvieron al gallinero a acostarse. Los animales ya no quisieron quedar en el pasto, sino que buscaron donde recostarse. A las 9 de la mañana, ese evento foi registrado por vários historiadores, em cumprimento a la profecia de la palavra de Deus. É um impacto tremendo, verdade? La luna se converteu em sangue também el 19 de maio del año 1780. Lluvia de estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Todos os acontecimentos graficados, mencionados, apontados em o sexto sello, se cumpriram. Pero nos queda entonces eventos do versículo 14 ao 17. Mis hermanos, para que sepamos em que período da história nós estamos vivendo, nós chegamos hasta o versículo 13. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. Aí estamos nós. Essas já se cumpriram. Estamos esperando agora o versículo 14 cumprir-se. Esse é o momento da história em qual nós nos ubicamos. Sim? Aí estamos vivendo nós, esperando que se cumpra o versículo 14. Então, o versículo 14 diz assim: E o cielo se replegou como um pergamino que se enrolla, e todo el monte e toda a isla foram removidos de su lugar. Então, os reyes de la tierra, os grandes, os ricos, os capitanes, os poderosos e todo siervo e todo libre se esconderam. E aqui temos uma gráfica claramente mostrando de que aqueles que não se prepararam para a venida do Senhor, já não há mais tempo de preparação. Aqueles que não decidiram em tempo oportuno, já não há mais tempo de decisão. Quando Cristo venga, já é solamente para retribuir a cada um segundo sua recompensa. O tempo de graça é hoje. Hoje é o chamado de Deus à humanidade. A porta de graça está aberta a todos. Recordem vocês, meus amados, em Gênesis, durante o dilúvio, seguramente vamos comentar amanhã, as portas, uma vez cerradas de la arca, nadie mais entrou. A porta não foi cerrada imediatamente vino a lluvia. Passaram uma semana dentro. Os que quedaram afuera estavam em tremenda desesperação e tiveram que perecer. Assim também se cumprirá a palavra do Senhor. Mis hermanos, se nós echamos um vistazo de aqui hacia atrás, do versículo 13 do capítulo 6 hacia atrás, todo já se cumpriu tal qual havia sido mencionado por o profeta. Então, a palavra profética é algo seguro para nós, é algo digno de nossa confiança, pero os homens não la querem. ¿Por que os homens não querem a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vai em contra dos planos egoístas de seus corações, de seus desejos pecaminosos. A Bíblia vai em contra, então eles dizem, não me sirve. Buscarei outra forma de conhecer o futuro. Minha esposa estava trabalhando o dia domingo. Ella se le ocurrió una brillante idea de hacer unos jabones artesanales. Así que fue a una feria el día domingo, este domingo pasado, en un Casino Drinks acá en Coyhaique. E tinha um posto e estava vendendo seus produtos. E ao lado de ella
havia uma outra senhora que também tinha seus produtos, mas era um produto distinto. Eram as cartas. Ella veía las cartas, el tarot. Y la gente con mucha frecuencia recorría a ese local a consultar las cartas porque quería conocer el futuro, porque quería saber qué es lo que me va a pasar el día de mañana. Gente de alto nivel en la sociedad, gente humilde, gente pobre, de todo. Iban a consultar las cartas. Por cada 2 preguntas se pagaba 5,000 pesos. E por 6 perguntas se pagavam, não podia ser mais do que 6 perguntas, por 6 perguntas se pagavam 15,000 pesos. E muita gente concorria aí para conhecer o futuro. Então, meus queridos, nós perguntamos, por que a gente recorre a outros meios humanos, com a força das tinieblas, e não confia na palavra profética? Por que as pessoas que desejam conhecer o futuro não examinam a palavra de Deus? Esta é a única palavra segura, meus irmãos. Benditos são aqueles que põem sua esperança em esta palavra e que se aferram a esta palavra, porque é verdadeira. Então, se o tempo está cerca, as pessoas buscam qualquer outro meio para conhecer o futuro, mas não querem a Jesus, não querem a palavra. Porque o evangelho produz divisão. O evangelho não está de acordo com seu estilo de vida pecaminoso. Então o ser humano rechaça o evangelho. Busca outros meios, outros métodos para conhecer o futuro. Mas sabemos que aí está o engano. Essa triste realidade será então a segunda venida de Cristo. Dice, e quem poderá quedar-se de pé? Estarão vivos então alguns quando Jesus venga? Seguramente que sim. Agora, meus irmãos, vamos ver o sétimo sello, o último sello desta noite. Já vimos 6, nos queda o último. Vamos a Apocalipse, não Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 8, sim? Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Dice, quando o Cordeiro abriu o sétimo sello, houve um silêncio em el cielo de meia, em la abertura do sétimo sello. Todavia não se abre. Sim, o sétimo sello todavia não se abre. Se abriram os 6 anteriores, pero o sétimo sello não se abriu. E quando se é aberto, a Bíblia diz que haverá um silêncio em el cielo de meia hora. ¿Por que será esse silêncio em el cielo? Se vimos el dia de ayer que en el cielo há muita música. Los ángeles estão constantemente alabando a Deus com suas harpas. Pero ¿por que entonces en la abertura del sétimo sello hay un silencio en el cielo? No se escucha ninguna nota. Hay un total silencio. ¿Por qué será? Mateo capítulo 25, versículo 31, nos explica las palabras de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los ángeles con él. ¿Entendemos el silencio ahora? ¿Por qué hay silencio? Porque todos los ángeles vendrán con él. Amén, mis hermanos. Não há maior esperança para o coração de um cristiano, meus irmãos, que esse acontecimento. Quando se aberto o sétimo sello, quando o Senhor se manifiesta nas nuvens do cielo, nadie queda em el cielo. Todos os ángeles estão aguardando o dia e a hora, meus irmãos, de que esse sello se aberto. Essa é a bendita esperança do povo de Deus. Por isso haverá silêncio. E então perguntamos, o que significa meia hora? Quanto tempo é meia hora em profecia? O livro de Números em Ezequiel nos dá um princípio bíblico de interpretação dia-ano. E de acordo a isso, um dia profético equivale a um ano literal, um ano de 12 meses. 12 horas equivalem a 6 meses. 6 horas a 3 meses. 2 horas a um mês. 1 hora a 15 dias. E meia hora una semana de silencio en el cielo.
será quando os salvos serão tomados por el Senhor, por seus ángeles, e se vão levar ao cielo, meus irmãos. Esse viagem durará uma semana para os redimidos. Que viagem mais impressionante. Se sellas tu vida com o Senhor hoje, pode participar dela. Pero se não sellas, não pode participar. É a viagem mais especial para todo mortal. A Bíblia menciona claramente, em versículo 15, diz que os governantes, os reis de la tierra, os grandes, os capitanes, todo esclavo e todo livre se lamentarão. Sim? Porque não estão preparadas. Porque em el tempo oportuno, eles não aproveitaram a ensinança da palavra de Deus. A igreja cristiana ha passado por momentos difíceis, pero Cristo ha mantenido sua igreja. Momento em quando, incluso, líderes de nações han negado a palavra de Deus. Estava vendo, meus irmãos, o testemunho de um missionário bautista. No ano 93, ele com outro missionário chegaram à antiga União Soviética. E ao estar aí, estavam prestando ajuda, auxílio, para as pessoas que estavam passando grande dificuldade. Eram praticamente refugiados. Em isso encontraram uma senhora. Um desses missionários, lhe regalou a Bíblia. Lhe puso a Bíblia em suas manos, uma Bíblia nova, com sello. Essa senhora rompeu o sello, tomou sua Bíblia, mirou a Bíblia e começou a besar a Bíblia. E não parava de besar e dizia: "Es minha, es minha, es minha, não me la quitem." E eles não entendiam por quê. E ela dizia: "Es minha." Stalin me havia quitado há 42 anos. Stalin era um líder comunista na antiga União Soviética. Hacía 42 anos que esta hija de Deus lhe havia sido privada da escritura. Não tinha acesso à Bíblia. E quando a Bíblia chega em suas mãos, ela dizia: es minha, não me la quitem. E dizia: "Hijo, não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê alimento. Eu só quero Deus. Eu quero Deus." E começou a chorar, a chorar. E o missionário disse: "Quizás nós outros não entendemos, vocês não entendem, porque lo que os olhos não veem, o coração não sente." Esse desejo tão grande de Deus. Não quero dinheiro, não quero roupa, não quero alimentos, eu quero Deus. 42 anos lhe haviam negado a palavra de Deus. Quando ela toma esse regalo em suas mãos, disse: "Não me lo quitem, não me dê nada mais, só quero Deus." Meus irmãos, essa é uma expressão de aqueles que amam ao Senhor. Aqueles que amam ao Senhor por alguma razão, se são privados de liberdade religiosa, eles sofrem, pero não abandonam seu amor em Jesus. Por isso que esse acontecimento para eles será seu maior anelo, seu maior gozo. Se conta a experiência de um pintor, se chamava Jorge Ramais. Ele era um pintor inglês e desde temprana idade ele viu que tinha talento para dibujar e começou a desenvolver a pintura cá e allá e se especializou em dibujar retrato de las pessoas. E ia por las villas, por las ciudades e as pessoas lhe davam cooperações. Pero seu talento ia crescendo. E é isso que dibujava tanta gente linda. Ele se enamora de uma jovencita de apenas 17 anos. Toma a decisão de casar-se com ela. E de pronto, alguém que era admirador de ele dijo o seguinte: "Tu profissão se vai acabar. Eu lamento por ti, pero tu profissão se vai terminar. Porque eu sei que te vai dedicar a tu esposa e vai abandonar as artes." E essas palavras lhe impactaram. Lhe impactaram tanto que ele deixou a esposa. Se separou da esposa em el norte da Inglaterra e seguiu sua vida de artista. Seguiu pintando. E depois começou a pintar quadros de pessoas muito famosas. E um famoso lhe dava o dato de outro famoso. E assim ele foi pintando. Pintou o quadro de uma lady que para ele era tão preciosa que la admirava. La tinha como uma deusa.
E o relato nos menciona, ele seguiu crescendo em sua arte, em popularidade, em dinheiro. Passaram os anos, Jorge se enfermou. Já tinha anos de idade, se enfermou. E em meio a sua enfermidade, Jorge toma o único que pode tomar de suas coisas. Se devolve ao norte da Inglaterra, onde estava sua esposa. E a esposa, quando viu a Jorge em essas condições, lo recebeu, lo abraçou, lo tuvo em sua casa, lo alimentou, lo cuidou, hasta que morreu. Então, alguém disse o seguinte respeito a essa mulher. Alguém disse, o coração e o amor de la esposa de Jorge Romen era muito mais valioso que todos os retratos que ele havia pintado. Quando se ama, se regressa. Quando se ama, não se abandona. E esse é o quadro típico que Jesus apresenta, que Juan apresenta. Por amor a seus servos, por amor a seus elegidos, Jesus vai volver. Não importa que outros não creiam, ou que não estejam preparados para este acontecimento, pero por amor a seus elegidos, Jesus vendrá por segunda vez. Mis hermanos, Miqueias, Naum, Daniel apontaram ao primeiro advenimento de Cristo e se cumpriu. E agora, os servos de Deus têm que anunciar o segundo advenimento, porque a palavra é certa. Eu quero ver se em esse momento me gostaria de orar com aqueles que querem confirmar sua fé em o Senhor. Essas pessoas que não vão negando a palavra de Deus, essas pessoas que têm sede da segunda venida de Cristo. Me gostaria que passar aqui adelante porque me gostaria de orar com vocês. Se há alguém acá que tem sede, que tem gana de contemplar a Jesus, que anela sua segunda venida, me gostaria de orar com vocês. E também os amigos que nos estão vindo. Se você anela esse pronto advenimento do Senhor e ha tomado sua decisão de preparar-se, porque o Senhor viene. O Senhor viene por amor a seus elegidos. Aqui tenho um valiente que vem caminhando com seu bastão, pero llega. O chamado do Senhor é certo, meus irmãos. Preparemos-nos, porque seu segundo advenimento é certo. E nada há mais certo que a palavra de Deus. E esse é o chamado que Deus faz a seus filhos. Preparem-se, porque eu volverei a vocês. Eu vou a buscar a vocês. Porque na casa de meu Padre muitas moradas há. Preparemos-nos para esse encontro, mientras tengamos a oportunidade. Inclinamos nossos rostros e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Padre, tu palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Tu não mientes. Se tu dijo que vai volver por segunda vez, é porque assim será. Aqui há um grupo de hijos tuyos, Senhor, que anhelam tu segunda venida, que para eles o cielo vale mais que um pão, que para eles o cielo vale mais que um trabalho, que para eles o cielo vale mais que uma possessão terrenal. Acá estão sedentos de ti. Há amigos em los hogares que também estão sedentos de tu segunda venida, que já sabem que este mundo não é para eles. Padre querido, te oramos que em nome de Jesus, tu Santo Espírito prepare nossas vidas para recibir-te em glória e majestade. Para que quando tu desciendas, Senhor, com tus santos ángeles, estemos entre estes redimidos que viverão eternamente contigo. Dá tu bendição a tua igreja, Padre Santo, em el nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tome assento, meus irmãos.